Traição, grande catalisador das nossas dores. Então, você pode ver, hoje nós vamos falar sobre traição. Se esse é um tema que te interessa, fica comigo nesse vídeo, porque eu quero trazer para você uma visão um pouco mais ampla, trazer uma visão mais sistêmica desse tema. Obviamente que, como é um alerta que eu faço, sempre que tem um tema espinhoso, sempre tem um tema difícil, eu sempre faço esse alerta para as pessoas. Olha, isso aqui não esgota o assunto. Obviamente que não esgota o assunto. Mas ele nos dá um ponto de reflexão, a partir do qual a gente pode, de uma certa forma, expandir a nossa visão, expandir a nossa reflexão, criar uma condição de refletir sobre algo, ao mesmo tempo que talvez nos ajude numa tomada de decisão. Eu sempre gosto de, nos vídeos, trazer essa possibilidade e lembrar, fazer esse alerta. Ele é sempre um alerta muito importante. Então hoje eu quero falar de traição, lembrando que a gente não esgota esse tema. Quero lembrar a você que traição é algo que nós já vivenciamos ao longo da nossa vida. Todos nós, em algum momento, já vivemos um processo assim. E quero também trazer um outro adendo aqui, trazer uma clareza para esse vídeo aqui. Não quero falar aqui apenas do ponto de vista conjugal, do relacionamento conjugal. Até porque na maioria dos textos, na maioria dos vídeos, na maioria das reportagens que você tem por aí, sempre que se fala de traição, parece que só tem a ver com relacionamento conjugal. E na verdade, traição tem a ver com relacionamento. Traição tem a ver com relacionamento. Mas não apenas o relacionamento conjugal. Portanto, tudo aquilo que eu vou trazer aqui serve para qualquer tipo de relacionamento que a gente tem. Qualquer um dos tipos de relacionamento que a gente tem. Ou pelo menos essa reflexão vai nos ajudar nesse sentido. Então eu vou trazer o maior número de elementos possível que influenciam, de certa forma, dentro desse processo, e é isso que determina uma abordagem sistêmica, né? Trazer o maior número de visões aqui para que a gente possa refletir de fato sobre o tema traição. A traição ela pode ser observada em relação a inúmeros elementos. As instituições, ela pode ser tá ligada às nossas crenças, aos nossos valores. Ela pode ser observada, na verdade, em relação às nossas crenças, nossos valores. Ela pode ser observada em relação às nossas amizades, ao trabalho, aos estudos, etc. São os inúmeros relacionamentos que a gente tem. Então, traição sempre tem a ver com relacionamento. Ou seja, isso já define algo. Já define que determinadas leis que existem dentro dos relacionamentos, elas se aplicam aqui. Elas se mostram aqui. Obviamente que quando a gente fala de traição, a primeira visão que se tem, talvez, seja uma visão do tipo assim, olha, então, se uma pessoa está traindo, é porque o outro não deu o suficiente. Ou porque o outro deu demais, ele quis sair. Não, vamos sair um pouco desse mecanismo. É lógico que a gente vai enxergar, vai olhar para as coisas nesse sentido também. Mas vamos sair um pouco disso, porque eu quero te trazer uma outra coisa também. Normalmente, assim, você pegar a definição de traição, o que é a definição de traição? A definição de traição nos diz, nos demonstra, isso é o que a gente vive na prática, que a traição é uma quebra de confiança. É uma quebra de confiança. E a traição tem a ver com infidelidade, mas ao mesmo tempo tem a ver com fidelidade. Você fala, como assim? Ao mesmo tempo que a traição tem a ver com a deslealdade, ela tem a ver com a lealdade. Por mais incrível que isso possa parecer, é aí que eu quero chegar. É nessa reflexão que eu quero chegar. E a partir daí, certamente a gente pode também verificar quais são as decisões que a gente pode tomar nessa vida. Qual é o caminho que a gente pode seguir, quais são as coisas que a gente pode fazer. E para começar a falar de traição, eu quero trazer inicialmente algumas visões da análise junguiana. Jung, diferentemente de Freud, assim, se a gente pegar Freud já falou sobre traição, mas Freud viveu um processo assim também. Assim como Jung também viveu um processo assim. Então a traição em si é um processo. É um processo que catalisa as dores, como eu te falei. Eu não vou trazer muitas coisas de Freud não, mas eu quero trazer algo de Jung. Né? Porque Jung tem uma frase dele que eu acho magnífica, que eu quero colocar aqui, que abre um espaço para que a gente olhe para outros elementos. Né? Jung diz o seguinte, a traição nos põe, veja só, a traição nos põe, portanto, diante de nós próprios. A traição nos põe, portanto, diante de nós próprios.
Antes parece que é só na traição que se torna possível esse pôr-nos diante de nós próprios, esse cessarmos de viver em reflexos que desconhecemos. Eu acho magnífica essa frase, porque a partir dessa frase a gente começa a fazer algumas reflexões talvez um pouco mais profundas. Essa frase, de alguma maneira, já traduz um pensamento de Jung. Um pensamento de Jung, e aquilo que ele colocou dentro da sua análise. Ele dizia o seguinte: esse processo de traição tem muito mais a ver com uma inconsciência e uma alienação. Isso não quer dizer que essa inconsciência e essa alienação vai ser o tempo todo, vai existir o tempo todo. É em relação àquele fato, em relação àquele momento, em relação àquele período. E essa inconsciência e essa alienação, ela está ligada normalmente a um pensamento mágico. E qual é o pensamento mágico que ela está ligada? O pensamento mágico tem a ver com uma projeção. Esse pensamento mágico tem a ver com uma projeção. Qual é o pensamento mágico? De que aquilo ou aquele que está lá do outro lado, porque lembra, eu te falei, é sempre, mesmo que seja aquilo, mesmo que seja uma instituição, mesmo que seja nos estudos, mesmo, seja lá no trabalho, seja onde for, lembra, sempre tem dois elementos envolvidos aqui. A pessoa fala, mas no trabalho como é que funciona? Você tem o seu empregador. E numa instituição, como é que funciona? Você tem o cabeça daquela instituição. Tem algo, as leis, as regras que você estava seguindo. Então sempre existe alguém do outro lado. E esse alguém, em maior ou menor grau, vai sofrer uma dor em relação a isso. Em maior ou menor grau. E isso nos leva também para um movimento. Já que o movimento é inconsciente e alienado, se tem uma inconsciência e uma alienação, pode ser que num determinado momento, caia a ficha desta pessoa e ela se torne consciente do seu ato. Então, o que isso quer dizer? Que em alguns casos, pode ser que em alguns não, pode ser que em alguns sim. Em muitos casos, até eu diria, este processo de traição traz sofrimento não apenas para quem está do outro lado, para aquele que neste instante é a figura que a gente olha e considera como sendo aquele traído dentro do processo. Mas isso também pode trazer dor para essa figura que a gente considera como o traidor dentro do processo. Então essa figura que é o traidor, nós precisamos lembrar disso, lembrar que, até porque muitas pessoas que vão assistir esse vídeo talvez já tenham vivido um processo como esse. E talvez seja importante que elas reflitam sobre o seu próprio movimento. Quantas vezes fizeram um movimento tão inconsciente e tão alienado dessa forma, que traz dor aos outros e traz dor a elas. Jung já falava isso. Jung dizia o seguinte, cara, isso aqui repousa nas suas sombras. Ou seja, há um lado seu onde isso repousa. E qual é o pensamento mágico e essa projeção que ele coloca? O pensamento mágico e a projeção que ele coloca é como se algo ou alguém, então, pudesse, de alguma maneira, satisfazer uma necessidade. Como se algo ou alguém pudesse preencher esta pessoa que trai nesse momento. E na maioria das vezes, vou te dizer que não preenche. Não preenche, porque sai daqui, vai para lá, e sai daqui, vai para lá, e às vezes continua dentro desse processo, inúmeras vezes, sem se dar conta daquilo que está fazendo. Bert Hellinger tem uma frase magnífica. Tem uma coisa que ele diz que eu acho fantástica. Ele diz o seguinte, o traidor está deslocado. E lógico que ele continua dentro dessa frase. Então ele diz o seguinte, o traidor está deslocado. Ele está deslocado, está identificado com algo que talvez nem ele saiba o que é. Muitas vezes pode ser que ele não saiba. Então Bert Hellinger traz essa questão de estar deslocado, e eu quero ligar isso a dois elementos agora. Um é quando a pessoa ela se envolve com algo que, de alguma maneira, a seduz de alguma forma. Seduziu e entrou nesse pensamento mágico, entrou nessa ilusão. Porque a traição envolve também um processo de ilusão. Envolve um processo muito ilusório. É um preenchimento que acontece em curto espaço de tempo. E esse preenchimento, ele não se dá de maneira plena, por quê? Porque, de alguma forma, já há uma troca que foi desqualificada. Lá atrás já tem uma troca que foi desqualificada.
Ou seja, aquele que está sendo traído, neste caso, né, ele estava dando algo e nesse momento, aquilo que ele dá não é qualificado da forma como deveria ou como poderia ser qualificado. E é isso que traz tanta dor para a gente. Porque você fala assim, caramba, eu dei, eu me entreguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e as coisas não funcionaram como deveriam funcionar. Então há uma desqualificação nessas trocas. E dentro disso há esse movimento ilusório. Agora, dentro desse movimento ilusório, lembra que eu te falei, olha, e isso pode ser que seja, de alguma maneira, a pessoa esteja sendo infiel a algo, infiel a algo. Então, como eu te falo, uma pessoa pode ser que ela esteja fazendo isso conscientemente. Ela fala assim, não, ali tem algo que aparentemente para mim é melhor. Então eu vou experimentar, vou ver se isso me preenche. Não preenche. Não preenche. Não vai preencher. Né? E raríssimos são os casos onde ela vai sentir esse preenchimento. Na verdade, esse preenchimento vai acontecer na medida em que ela se expõe a uma nova experiência. Mas quando a gente fala de traição, traição está envolvendo um outro movimento. Qual é o outro movimento que a traição envolve? Além da infidelidade, além da deslealdade, a desonestidade. Os movimentos de traição, os processos de traição, normalmente não são processos onde a honestidade impera. Por que que não são? Porque como essa pessoa está deslocada, como ela está fora do seu lugar, e deslocada nesse sentido, né? Deslocada porque ela não está se percebendo, não está vendo qual é o seu lugar, não está vendo qual é o lugar do outro, certamente nesse momento ela não consegue avaliar verdadeiramente o nível de troca que ela está fazendo. Então, se ela está deslocada nesse instante, o que vai acontecer com ela aqui? Ela vai viver esse processo de desonestidade. Então ela vai dizer assim, não, eu vou lá. Se não for bom, eu volto. Né? Nada a ver. Beleza, eu vou lá e se não for bom, eu volto. E assim, a gente vai enxergar determinados processos que aconteceram na história de uma forma geral. A gente tem inúmeros processos de traição na história que não foram de um relacionamento conjugal, mas que foram relacionamentos onde isso aconteceu. Onde o outro achou que alguém poderia lhe dar algo maior, algo melhor. Algo maior ou algo melhor. E não aconteceu. E aí, muitas vezes, não há volta. Tamanha a dor que existe do outro lado, não há volta. Não há como reverter esse processo. E eu te falava agora há pouco o seguinte, né? Então, como assim uma pessoa pode estar sendo infiel a alguém? Como é que isso pode funcionar? Né? Sabe, uma das coisas que a gente tem visto dentro das constelações, a gente tem visto que as pessoas são influenciadas em algo que acontece que é intergeracional, né? Que está acontecendo nessa geração. A gente é influenciado por inúmeros estímulos. A gente é influenciado pela internet, a gente é influenciado pela modernidade, a gente é influenciado por um monte de coisa, etc. Nossa, a gente é influenciado por muitas coisas. Então, muito daquilo que nos influencia hoje é perceptível. Muitas coisas talvez sejam muito perceptíveis. A gente consegue entendê-las e consegue perceber por que isso nos seduz tanto. Mas talvez tenham coisas que elas fogem desse campo da compreensão. E aqui entenda que não é uma coisa de escolha de livre-arbítrio. Porque parece que as pessoas colocam assim, essa foi a sua escolha, essa foi o livre-arbítrio. Não, na maioria das vezes, uma pessoa não tem claro ainda. Veja que é isso que eu te falei, é um processo inconsciente, na maioria das vezes é um processo inconsciente e alienado. É uma alienação. Está fora do seu lugar. Está fora do seu lugar significa o seguinte, que ali ele está completamente deslocado em relação àquilo, aquele contexto, aquele momento está completamente deslocado. Veja que tudo isso que eu estou te falando, isso tudo explica, e eu sei, explica em termos, né? Dá pra gente uma possibilidade da gente refletir sobre isso. Mas eu não quero, com isso, que do outro lado as pessoas digam, então isso vai justificar. Não, não justifica nada. Lógico que não. Porque, ainda que seja um processo como esse, ele poderia perceber dentro desse processo aquilo que o seduz. Porque ele está indo para lá, talvez ele não saiba ainda. Mas ele já percebe que há um movimento. Não é? E aqui é que existe talvez um passo que a grande maioria não dá. Que é o de se reunir com alguém e discutir as bases do seu contrato. Porque sempre numa relação, num relacionamento, não importa qual seja,
se é um relacionamento conjugal, de amizade, se é um relacionamento de negócio, não importa o que seja, existe um contrato. Se esse contrato é um contrato que está escrito, colocado no papel e etc., ele está lá. Mesmo que não esteja no papel e que não esteja colocado ali, há algo que entre nós, de alguma maneira, foi acordado. E se eu tenho dúvidas sobre aquilo que foi acordado, eu posso ir lá e perguntar para o outro. Mas veja que ainda é um processo de uma dificuldade muito grande, é um processo muito psíquico e emocional que leva essa pessoa a essa tomada de decisão totalmente inadequada que vai trazer sofrimento, no final das contas, para ele e para os envolvidos dentro desse processo. E mesmo que ninguém nunca venha saber de nada, isso ainda vai lhe pesar. De alguma coisa, de alguma forma vai lhe pesar. Nós podemos esquecer que a grande sacada do Bert Hellinger foi a seguinte: o que o Bert Hellinger falou para a gente? Ele disse o seguinte: bom, foi um insight que ele teve que fez com que as constelações chegassem onde elas chegassem. Só a gente quer viver de consciência leve. O que faz com que a gente viva de consciência leve? Quando a gente segue as crenças, os valores da nossa família, etc, etc, etc. Isso nos faz ficar de consciência leve. O que nos faz ficar de consciência pesada? Quando a gente não segue essas coisas, etc., a gente fica de consciência pesada. Então isso nos pesa a consciência. Então veja, muito embora uma pessoa talvez nunca tenha dito nada, absolutamente nada, até porque as pesquisas indicam que mais de 60%, cerca de 70%, olha só, cerca de 70% dos casais, ou quando se fala de relacionamento conjugal, em algum momento vão viver um processo de traição, seja ele conhecido ou não. Isso vai acontecer. Na maioria das vezes, os homens são esses que praticam isso. Isso também nos chama atenção. Então veja, primeiro vamos pegar essa coisa da consciência leve, da consciência pesada. Mesmo que alguém não saiba absolutamente nada, isso ainda vai ficar para essa pessoa de alguma forma. E quando a gente fala, por que será que isso acontece mais com os homens quando se trata de um relacionamento conjugal? Na maioria das vezes, por conta de coisas que a gente já viu também dentro das constelações. As constelações nos ajudam a enxergar algo de uma maneira completamente diferente. A mulher normalmente tem uma relação que é muito mais de criar um ambiente de segurança. A mulher, ela cuida desse ambiente de segurança. Então ela é muito mais fiel nesse sentido, ela está muito mais ligada com todas essas coisas que estão acontecendo dentro desse mundo, que é a casa, que é o lar, que é o relacionamento em si, porque o relacionamento é a casa, o relacionamento é o lar. O homem é esse cara que vai para o mundo e ele se deixa seduzir pelas coisas do mundo. Como a gente já viu em alguns vídeos aqui, falando sobre pai, falando sobre mãe. De novo, eu falo para você, aí o homem, vamos chegar lá. De novo eu falo para você, isso pode até explicar, mas não justifica o movimento, entende? Então, aqui não se trata de uma defesa. Por que alguém faz isso? Não, é uma reflexão de por que será que essas coisas elas acontecem. Por que será que a traição acaba acontecendo? É só uma reflexão, mas uma reflexão que nos ajuda, no final, a uma tomada de decisão e a gente já chega ali. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Bom, e aí então a gente vai olhar para um outro elemento que é importantíssimo dentro desse processo, que é o seguinte: esse homem pode sair e se deixar seduzir pelo mundo e achar que o mundo pode lhe dar algumas coisas em detrimento daquilo que ele já tem. De novo, nós falamos de uma desqualificação das trocas. Então veja, e como isso acontece nos negócios e como isso acontece em outros tipos de relação. Lembra? Judas, o que Judas fez? Judas viu assim: se ele é o filho do homem, se ele é o cara capaz, se ele que pode libertar o meu povo, eu vou lá e coloco ele na berlinda. Ponho ele. Vou lá e coloco Jesus na berlinda. E vamos ver. Alguma coisa vai ter que acontecer. Ele é o filho do pai, alguma coisa vai acontecer. Então, olha o pensamento mágico como ele se apresenta. Brutus. Brutus olha para César e fala assim: cara, ele tem tudo na mão. Olha o que ele tem na mão. E ele vai lá e até ele dá uma facada. Até tu, Brutus. Não é? Então veja, um processo como aquele é um processo que envolve poder. Aquilo envolve poder, envolve dinheiro. Então tem uma série de elementos que estão seduzindo as pessoas. E as pessoas estão indo nesse pensamento mágico, nesse pensamento projetivo. Isso aqui vai me preencher, isso vai me preencher. Então algumas coisas a gente até sabe mais ou menos como elas funcionam. Mas tem dois grandes pesquisadores que nos ofereceram uma outra visão, uma visão completamente diferente.
Uma visão que nos levou, por exemplo, para a epigenética. A epigenética nos diz que a gente traz elementos que estão na nossa família, aqui, dentro de cada um de nós. Não tem só a questão da genética, não é só a cor do olho, cor do cabelo, etc. Mas a gente está trazendo aspectos emocionais, nós estamos trazendo aspectos sentimentais de outras gerações, daquilo que nós recebemos de forma transgeracional. Um grande avanço nessa ideia do transgeracional veio através de dois pesquisadores, Nicholas Abraham e Maria Torok, quando eles falavam de cripta, fantasma, essa ideia de cripta, de fantasma, que abriu espaço para tantas coisas. Eu já citei aqui várias vezes. Então, os não ditos, os segredos, aquelas coisas que não foram faladas, elas estão vibrando dentro de cada um de nós. Muitas vezes é como se uma pessoa quisesse, é como se ela precisasse concretizar algo em nome de alguém. E com isso, ela abre espaço para algo que aquele Ivan Bosomini Nadi falou para a gente. Cara, tem uma questão de fidelidade, de lealdade familiar, tem uma questão de lealdade, essa lealdade que muitas vezes tem a ver com aquilo que Bert Hellinger falava, que é um amor cego. Então o Nicholas Abraham e Maria Torok colocavam isso, a cripta, ou seja, os segredos ditos. Jung dizia, você já traz os segredos do seu pai e da sua mãe. Jung usava um termo muito bonito nesse sentido. Ele dizia o seguinte, você já traz todas as constelações do seu pai. Então você já trazia tudo isso. Então, de alguma maneira, parece que há alguma coisa que impele a fazer. Então, veja, é por isso que surge esse sofrimento também. Mas a gente tem que ver sempre o seguinte. Olha, há um ponto de reflexão aqui. Sabe, tem um outro ponto que, de repente, e aí quando se fala de relacionamento conjugal, por exemplo, eu não consegui tomar adequadamente o amor do meu pai, o amor da minha mãe, não me sinto preenchido, vou buscar isso em outras pessoas. Pode ser também. Então existem inúmeras possibilidades. Não dá para dizer exatamente o que é que faz com que uma pessoa venha atrair, mas dá para a gente pensar o que impede uma pessoa de abrir espaço dentro de uma relação, não importa qual seja, para dizer da sua necessidade, para colocar qual é a sua real necessidade, ou aquilo que não está sendo preenchido neste momento. E para aqueles que foram traídos, serve para que a gente reflita sobre o seguinte. É lógico que, num certo momento, a gente vai ter que refletir sobre algo. Eu tenho que refletir o seguinte, será que eu estava dando na mesma medida? Será que eu estava dando em excesso? Será que eu estava sufocando alguém? Pode ser. Será que eu estava dando pouco? Pode ser. Então, cabe aos dois elementos dentro do processo uma profunda reflexão. E nessa profunda reflexão, cabe àquele que é traído uma decisão. Aqui sim, uma decisão. Uma decisão de se eu vou dar um passo no sentido de estabelecer algo em relação a essa pessoa. Se eu vou dar um passo no sentido de permanecer, de estar ao lado. Se para mim ainda é válido permanecer dentro dessa história. Se para mim, mesmo embora assim, contudo, todavia, ele tenha desqualificado as trocas ou tenha desqualificado aquilo que eu entreguei, se ainda vale para mim perante aquilo que eu recebo. E se vale para mim perante aquilo que eu recebo, esse é um processo meu agora desse lado. E cabe também ao traidor, então, uma reflexão profunda. A reflexão é sempre a seguinte, não importa aquilo que o levou, talvez seja um movimento totalmente inconsciente, transgeracional, como dizia o Nicholas Abraham, ou a Maria Torok, o Ivan Bosomini Nadi, como eles diziam. Então, pode ser um movimento de lealdade? Pode! Mas cabia a mim um movimento de honestidade, de reflexão e de me posicionar. Se hoje eu sofro, se hoje eu tenho essa dificuldade em relação a isso, eu devo pensar como eu venho qualificando as trocas. É o estabelecimento de uma reflexão em que eu devo pensar como é que eu venho fazendo trocas nessa vida e como eu venho me posicionando dentro dessas trocas. Se eu desqualifico aquilo que eu estou tomando, então que tipo de tomador eu sou? Porque nós somos tomadores por excelência.
Nós tomamos o tempo inteiro. Nós tomamos. A gente vê isso dentro de uma abordagem sistêmica. Nós somos esses tomadores. A gente começou a vida tomando. Tomando através dos nossos pais. E se a gente não tomou adequadamente, como é que eu estou tomando aqui agora? Então cabe essa reflexão. É um momento de refletir sobre inúmeros aspectos. E cabe também um movimento de observar quais são os contratos que eu faço. Se os contratos que eu faço, se eles estão claros, evidentemente que talvez eles estejam. E se eles estavam claros, então aqui é que eu devo pensar sobre o que eu quero a partir daí. Então veja, são inúmeras reflexões que a gente pode ter e inúmeros aspectos envolvidos dentro do processo de traição. Se alguém vem categorizar a traição e dizer a traição conjugal, a traição nos negócios, seja lá onde for, acontece por isso. Não, tem inúmeros elementos. Mas o que nos cabe é uma reflexão de quem nós somos, o que nós queremos verdadeiramente e como queremos continuar com isso. Onde que a gente quer chegar? Se a gente quer estar dentro daquele relacionamento. Se aquilo que o outro nos dá ainda é válido, ok. Se não, agora é um momento de seguir, de dizer para o outro, tudo que você me deu até agora foi muito importante. Muito obrigado. Mas a partir de agora eu vou buscar uma nova troca. Seja onde for. Nos estudos, no trabalho, seja lá de que maneira for. Então, aqui é uma reflexão sobre qual o caminho que, de repente, a gente pode seguir a partir dessas observações. E, óbvio, como eu te falei no início desse vídeo, não é para zerar o assunto. Não. É pelo menos para dar um pontapé inicial e saber que existe uma parte consciente e uma parte inconsciente. Que uma parte está vindo, e talvez eu tenha claro isso, os estímulos que são dados para mim. Talvez tenha uma parte que tem estímulos que eu não tenho eles de forma clara. Se isso acontece com você, se você vive processos onde você está traindo alguém, procure uma ajuda, de maneira que você possa revelar essas coisas, de maneira que elas possam aparecer. E se você vive processos onde você constantemente vem sendo traído, é necessário que você olhe também para o que se ganha dentro dessa história. Sim, o que é que eu, de fato, aqui estou levando com tudo isso? O que eu devo permanecer nesse tipo de troca aí? Porque talvez seja uma troca muito pobre. E aí é como se eu desqualificasse aquilo que eu entrego também. Então tá aí, eu acho que tem várias reflexões a partir do nosso vídeo. Lembra de assinar o canal, clicar no sininho para receber as novas atualizações. Vou deixar você com 2 playlists e a gente volta com outro vídeo semana que vem. Até lá, um grande abraço. Valeu!